Livro do Apocalipse. Nós vamos iniciar esta semana, sei que iniciou no domingo, mas nós consideramos mais a segunda-feira. Então vamos iniciar fazendo a leitura no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler, para não perdermos o sentido da mensagem, do versículo 1 em diante. Livro do Apocalipse, capítulo 3, aliás, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo de número 7 em diante. São palavras do discípulo e apóstolo amado do Senhor Jesus, discípulo do trovão, discípulo amado, discípulo do amor. João está na ilha de Pátimos, no Mar Egeu, uma colônia penal, enviado lá, irmãos, por um imperador insano, em um momento de maior perseguição da igreja cristã, da igreja primitiva. João, que passou pelos imperadores Nero, Vespasiano, que era um homem pior do que Nero. Vespasiano se vestiu, vamos dizer assim, ele se transformou, irmãos, achando que era Deus, o sentimento de que ele talvez teria, se achando Deus, ele elegeu um dia do mês para que todos se curvassem a ele e o adorassem como um Deus, se sentiu Deus. Foi pior do que Nero. Então, irmãos, este homem insano, para calar a voz do evangelho, para lançar literalmente uma pá de cal no evangelho, enviou João, discípulo, último discípulo após o Senhor Jesus, único que não morreu pelo viés do martírio, aqui 70 anos após a morte de Paulo, 90 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo. João está em Pátimos. E quando todas as portas da terra se fecharam, a da glória, a palavra se abriu para João, e o próprio Senhor Jesus falou com ele em uma visão, em uma revelação, e então ele escreve a carta, ou melhor dizendo, escreve o livro do Apocalipse em Pátimos, numa ilha vulcânica, a troco de comida. João trabalhou como escravo, foi o único que não foi mártir. Sofreu muita dor, muita perseguição, apanhou muito, mas morreu já cansado, na velhice. Foi o único que não foi mártir por amor ao evangelho, porque assim Deus não permitiu. Os demais já estão mortos há mais de 70 anos, e João é levantado para pregar a igreja, as igrejas que lá estavam. Deus se manifestou a ele, o Espírito de Deus se manifestou sobre ele, ele viu o Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus, olhos como duas bolas de fogo, lá em Apocalipse capítulo 1, seu cabelo branco, alvo como neve, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, seus pés polidos como latão e bronze, metal, e no seu peito vestes talares, como de um sumo sacerdote. Jesus se revelou a João, e a palavra foi, quando todas as portas se fecharam, sobe para cá, João, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, e assim somos nós. Deus nunca nos despede vazio, Deus nunca vira as costas para os seus filhos, Deus nunca vai fazer do nosso sofrimento, irmãos, ignorar o nosso sofrimento, desperdiçar o nosso sofrimento, jamais. O Deus Emanuel está sempre junto de nós, o Deus presente, não é um Deus ausente. João, então, em Pátimos, tomado pelo Espírito Santo de Deus, em revelação, escreveu essas palavras que passo a descrever a igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o que é santo, verdadeiro, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Irmãos queridos, todos nós já nos deparamos com portas, sejam elas físicas ou espirituais, abertas ou fechadas sobre a nossa vida. Você talvez já se viu trancafiado, fechado para o lado de fora, e nós desejando que esta porta se abrisse. Desejamos naquele momento que aquela porta fosse escancarada. Todos nós aqui já vivemos neste cenário, provavelmente todos nós, que quando tudo se fecha, nós olhamos e falamos: Senhor, e a glória? Ou no plano espiritual, assim como no material, no plano espiritual, nós também já passamos, já sentimos algumas frustrações, já sentimos uma frustração de uma porta, de uma oportunidade espiritual se fechar, porque às vezes diante do pecado, dos nossos desejos, das nossas mazelas, vontades, das nossas iniquidades, nós vemos que aquela porta espiritual que estava aberta se fechou. Quantos que por um mover seu, por um sentimento de fraqueza da sua parte, da minha parte, até mesmo por um vício, um pecado, nós vimos que Deus se afastou de nós, que não sentimos a presença, o manifestar do Espírito Santo sobre nossa vida. Tocamos, não sentimos Deus, louvamos, não sentimos o Senhor, adoramos e parece que Deus está longe, até pregamos, às vezes oramos e não sentimos o manifestar da presença de Deus e parece que Deus está tão longe. Mesmo nós como Davi: Senhor, não me castigue no teu furor, na tua ira, tenha misericórdia de mim, Senhor. Quantos de nós, irmãos? Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele é misericordioso. E se até hoje você não sentiu a presença do Senhor, porque causou um acidente, um pecado diante do Senhor, e a porta, a presença de Deus se fechou para você, você não sente, a minha oração é para que você preste bem atenção no ministrar do Evangelho, na mensagem gloriosa, que é a palavra de Deus, não que sai da minha boca, mas a interpretação bíblica, revelada a João pelo Espírito Santo de Deus, na ilha de Pátimos. Esta porta o Senhor quer abrir sobre sua vida esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer ter um encontro com a tua alma. Ele quer receber você, irmã, você, irmão, no monte do Senhor esta noite. A pergunta aí: para isso que eu faço, meu irmão? Vá à presença de Deus nesse exato momento. O Senhor já está respondendo a tua oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e é muito doloroso um homem perder a presença de Deus por motivo de pecados, um esfriamento espiritual, um afastamento da presença do Senhor. Irmãos, e quantas vezes nós sentimos a frustração desta oportunidade, desta porta se fechar bem na nossa frente, e por um outro lado, todos nós também já experimentamos a alegria, que o alívio quando uma porta de bênção, ou mesmo espiritualmente, ministerialmente, ela se escancara e nós sentimos alegria no Senhor e o nosso coração sente a presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre estas portas espirituais sobre a nossa vida. O contexto da história aqui não é porta terrena. Eu vou abrir porta, eu vou escancarar portão, eu vou te abrir. Não, irmão, o contexto aqui, precisa haver isso. Usar o texto sem o contexto é um pretexto de heresia, irmãos. Nesse contexto aqui, a porta que se trata é uma porta espiritual, irmãos. Acabamos de dizer antes da leitura, antes de fazermos a leitura, onde João estava? As portas da terra se fecharam,
mas a da glória se abriu para João. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o próprio Deus bradou: João, sobe para cá. Louvado seja o nome santo do Senhor. A porta, a palavra de Deus está sempre aberta, que é a revelação do Espírito Santo, não aquilo que sai da minha boca, mas o que Deus já deixou escrito para que nós pudéssemos vivenciar, contemplar a beleza e a formosura do Senhor declaradas nos textos bíblicos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o Deus, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. E então, irmãos, o que nós devemos fazer quando nos deparamos com uma porta aberta? O que nós devemos fazer? Como nós lidamos com uma porta fechada? E o mais crucial, quem controla todas estas portas sobre a nossa vida? Às vezes há uma incógnita. Quantos que aqui estão esta noite vivendo isso? Dizendo: Senhor, eu não estou sentindo sua presença, eu me afastei. Irmãos, é porque algo aconteceu, num acidente no percurso da minha vida cristã, eu tenho cometido alguns delitos diante do Senhor, eu não sinto mais o meu coração se aquecer na presença do Senhor, e até as portas terrenas foram fechadas, e eu quero saber se Deus está na minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se João não conhecesse a palavra de Deus, se não fosse João conhecedor do Evangelho, se não fosse João conhecer Jesus Cristo, aqui eu digo que João conheceu pessoalmente, sim, claro, João andou com o Senhor Jesus, João dormiu no peito do Senhor Jesus, João estava lá do lado de Maria quando Jesus foi condenado à morte, crucificado, João estava lá, irmãos, mas hoje nós aqui conhecemos pela profecia da palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus, pelos evangelhos. Quando abrimos a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, nós vemos que a Sagrada Escritura aponta para o Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. João conheceu Jesus pessoalmente, e nós, quando conhecemos o Senhor, quando ouvimos a palavra de Deus, ou pelo menos deveria ser assim, de Gênesis a Apocalipse, nas tipologias, tipos de Cristo, vemos Moisés apontando para Cristo, nós vemos o próprio Isaac apontando para Cristo, nós vemos o próprio Deus. Quando Adão peca, o Senhor sacrifica um animal apontando para Cristo. Nós vemos a serpente que o próprio Moisés pendurou numa estaca no deserto, para que as pessoas, quando feridas pela serpente, pela cobra que rastejava pela areia quente do deserto, elas não morressem quando olhassem para aquela serpente apontando para Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos José apontando para o Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vemos para a rocha que cedeu água para os que estavam com sede no deserto, apontando para Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nós vemos o próprio Deus, quando condena Eva e Adão pelo seu pecado, e o próprio Deus, em julgamento e juízo, disse a Eva: nascerá do ventre da mulher aquele que pisará na cabeça da serpente. Então, se você ouviu por aí, você pisou na cabeça da serpente, você vai pisar. Não, irmão, isso é uma heresia. Só teve um que pisou na cabeça da serpente: Jesus, nascido do ventre de uma mulher, de uma virgem, por nome de Maria. Ele pisou na cabeça da serpente. E quando? Quando foi para a cruz do Calvário. Foi lá na cruz que ele pisou na cabeça da serpente, do diabo, esmagou a cabeça do diabo, da serpente. Ele é o segundo Adão. Louvado seja o nome santo do Senhor, que não se vendeu à corrupção, à mentira, ao pecado, à ganância, à inveja, os ciúmes, à corrupção, à hipocrisia, ao falso evangelho. Ele não se rendeu aos desejos da carne, mas ante tudo foi vitorioso até a sua morte, e recebido com glória no céu, reconhecido pelos anjos como herdeiro, criador e fundador de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, glória ao nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, a Bíblia nos dá resposta. Lembramos-nos exatamente quem é o responsável por determinar o nosso acesso: é Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Esse texto está dizendo justamente isso. Ele é a vida, a esperança. Quando todas as portas desta terra se fecham,
e Ele conhece as nossas obras. Nós não tínhamos condições de estar diante do Senhor, porque somos limitados, pecadores, miseráveis, mas mesmo vendo as nossas obras, teve bondade e misericórdia, e Ele nos colocou uma porta aberta. E que porta é esta? Salvação. Entrai por ela. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Se todas as portas da tua vida estão fechadas, não entre pela porta chamada Jesus Cristo com intenção de mudar a sua vida material, mas entre por esta porta com única só intenção: salvar a sua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Da ira de Deus está por vir sobre esta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele quem controla a nossa vida. Aqui João conhecia o porteiro que estava ali, irmãos. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti coloca uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E ele vai dizer: eu sou o verdadeiro, o santo, aquele que tem a chave de Davi. É um porteiro que está ali com a chave nas mãos, e que só ele pode abrir, e ninguém pode fechar. E aquilo que ele fecha, ninguém abrirá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a mensagem, irmãos, aqui eu quero destacar que nós precisamos observar essências sobre a porta desta vida eterna. Enquanto refletimos sobre esta mensagem, eu conheço o porteiro. João conhecia, irmãos. Ele é aquele que está sob a porta, e é ele que delibera a abertura deste caminho. Não é nós com as nossas obras, com o nosso esforço físico, com o nosso esforço humano. A palavra porta, irmãos, ela aparece na Bíblia, se eu não me engano, mais de 260 vezes. Porta. Mais de 200, se eu não me engano, 260, 270 vezes aparece essa expressão, palavra porta. E uma porta que é uma barreira móvel, geralmente sólida, para abrir ou fechar uma entrada. E esta porta, irmãos, representada simbolicamente em toda a Bíblia, um acesso fácil ou negação. Aqui você pode entrar. Não, aqui você não pode entrar, está fechada a porta. A Bíblia usa, então, esse contexto em Filadélfia, uma igreja do Senhor, e nesse trecho de Apocalipse, capítulo 3, nesses 2 versículos, irmãos, Deus havia colocado, abre aspas, uma porta aberta, a igreja em Filadélfia. Apesar de serem fracos em poder aqui representado pelo Espírito Santo de Deus, serem fracos do Espírito Santo, mas eram fortes no Senhor, oportunidade gloriosa que ninguém podia fechar. Por quê? A diferença, serem fracos do poder, mas serem fortes no Senhor, porque eles criam na palavra do Senhor, mas estavam tendo dificuldade em receber o poder de Deus. Quantos que aqui estão, irmãos, que creem no Senhor, sabem quem é Ele, mas não abre o coração para que o Senhor tenha acesso? É o mesmo que ser um estudioso da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, estudar, mas não dá acesso ao Senhor. É o mesmo que congregar todos os dias, ouve falar da palavra, mas não coloca em prática, não entrega a sua vida, vive em pecados, não tem nele poder para vencer os desejos da carne. Ele ouve a palavra de Deus, mas é somente um ouvinte, um telespectador, não é praticante. Quantos que aqui estão desta maneira? Importante, irmão, embora o termo se refira muitas vezes à palavra porta e a uma porta literal, irmãos, que seu uso simbólico é vasto e profundamente importante para a nossa fé. Simbologicamente, dentro de toda a Bíblia, uma porta aberta representa, primeiro, oportunidade para nós termos acesso. Essa porta está aberta, ela é uma saída, ela é uma provisão, ela é o momento em que nós vamos entrar e algo vai acontecer. E Jesus também representado como a porta aberta.
Ele está sempre pronto para te receber, não importa o seu problema, não importa a sua dor, não importa os seus pecados, não importa de que você esteja, não importa o quão cansado você esteja, não importa o quão decepcionada você está, o quão frustrado vocês estão, mas esta porta que é Jesus, ela está aberta, e eu quero neste momento falar à igreja pelo Espírito Santo de Deus, esta porta em mais uma noite está aberta, entrai por ela, encontrará salvação, encontrará pastagem, alívio, salvação para a sua alma, transformação, regeneração. Talvez todas as portas desta terra estão fechadas, o Senhor está dizendo que Ele conhece a nossa dor, as nossas obras, que são obras das vezes do nosso próprio sentimento, do nosso próprio desejo, os nossos pecados, os nossos fracassos, mas Ele está aqui esta noite como porta de salvação para a tua vida. E olhe para esta porta com as mãos estendidas a você, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Há momentos da nossa vida que nem os melhores amigos é o nosso descanso, pois eles são limitados assim como nós. Há momentos da nossa vida que nem o pai, nem a mãe é o nosso alívio, porque eles são limitados, ou talvez eles já não existam mais. Há momentos da nossa vida que às vezes nem a condição financeira, nem a bela casa, nem o amor de alguém, irmãos, do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, nos servem para consolar, mas o Senhor Jesus está aqui esta noite, está aí contigo, dizendo que Ele é o amor que você precisa, e este amor te trouxe até aqui, o amor de Deus te chamou mais uma noite, e Ele está dizendo: entrai por esta porta, e você está encontrando pastagem, alimento para a sua alma, o pão da vida que você encontra está sobre a mesa, e nós estamos partindo mais uma vez o pão. Pão não se parte somente na ceia, o pão está sendo partido entre irmãos esta noite mais uma vez, que não é a minha profecia, não é a revelação que está na minha cabeça, mas é o texto sagrado, redigido pelo Espírito Santo de Deus, ao anunciador de boa nova, do Evangelho, João em Pátimos. Ele estava trancafiado, sem saída, sem esperança, em uma terra inóspita, num lugar, irmãos, aonde discipulavam criminosos. João não era um criminoso, João não era um profano, João não era um errante, João era um servo do Deus Altíssimo, João era um homem cheio de Deus, João era um homem cheio do Espírito Santo, João era um homem convertido a Jesus Cristo. Ele estava entregue nas mãos dos homens, mas Jesus estava abraçado com ele. Se você tem a palavra de Deus no teu coração, se a presença de Deus está na tua alma, tenha uma certeza viva, assim como João. Se você vive um Pátimos, qual é o seu Pátimo? Saiba, tenha certeza que Deus está abraçado contigo. As mãos do Senhor estão sobre sua vida, as mãos de Deus estão sobre minha vida, os olhos do Senhor estão sobre você, os olhos do Senhor estão sobre mim, a presença de Deus está sobre nós. Esta noite, aonde você está, Jesus está enxugando tuas lágrimas. Ele é a porta da salvação para a igreja, Ele é a única porta que permanece aberta. Sua palavra é imutável, sua presença é gloriosa. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Ele é a maior de todas as portas, Ele é a esperança viva para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembrando que igreja não é esse templo, ele não é exclusividade de ninguém, Ele é autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E igreja são todos aqueles que amam a palavra do Senhor e praticam sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Jesus é a porta para a igreja, é a salvação.
Ele é a porta para o céu, oh aleluia, e Ele está batendo na porta do seu coração esta noite, e Ele quer entrar, fazer morada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você está, por causa das agruras da vida, das dores e das portas terrenas que se fecharam, não como João, numa ilha de Pátimos, mas vivendo um Pátimos sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você está dizendo: Senhor, olha a minha situação, que maravilha, há uma porta aberta sobre sua vida, e o nome dele chama Jesus de Nazaré. Tome mais um gole da taça da sua salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Ele diz aqui, irmãos, e fica claro que Ele tem as chaves da porta, irmãos, e somente Ele, como porta, pode mudar o curso da nossa história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu olho, por exemplo, para Pedro, quando ele estava preso, precisava que algumas portas se abrissem, alguns portões se escancarassem, algumas algemas precisavam ser quebradas, e ele, na madrugada, recebeu, irmãos, lá na cela, na cadeia, na prisão, onde ele estava, aquele que tem a chave desta porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, sendo altivo, impaciente, agora está cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, não está mais batendo nas grades, cerrando os dentes com raiva. Não, Pedro está dormindo, descansando. Por quê? Porque mesmo estando trancafiado entre portas e correntes e portões fechados, ele via uma porta aberta sobre sua vida, a porta da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro entendeu que mesmo a sua vida sendo ceifada, encerrada naquela prisão, naquela cadeia, Senhor o receberia em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro entendeu, irmãos, que a porta que deve estar aberta sobre sua vida, sempre permanecer, é a porta da palavra de Deus, é a porta da salvação, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que traz a nós paz e reconciliação. E a porta, irmãos, aberta é algo bom. Então, a porta fechada também é algo precioso. Porta aberta, terrenamente falando, nos traz alívio. E algumas portas fechadas que Deus fecha também nos traz alívio e reconciliação. Por exemplo, quando Deus não permite algumas coisas sobre nossa vida, aquelas portas se fecham, é para que a glória de Deus se manifeste de uma maneira ou outra. Então eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, dizer a você que está aqui esta noite, e que algumas portas sobre sua vida foram fechadas, por você pregar o Evangelho, por você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguns nãos que você disse, e as portas estão fechadas. Pois saiba, bem fizeste, se você agiu biblicamente, de acordo à vontade de Deus, e algumas portas se fecharam, tenha certeza que estas portas são tão preciosas quanto aquelas que estão abertas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos irmãos que por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus, recusaram propostas, recusaram portas abertas, recusaram até trabalhos, irmãos, recusaram algumas ofertas, e hoje estão padecendo algumas necessidades, passando por momento de dificuldade. Olhe agora para estas portas fechadas sobre sua vida e tenha certeza que elas são mesmos que portas abertas, porque você tem acesso, Senhor, oh aleluia, e elas fizeram parte daquilo que a palavra nos ensina como mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Assim João fez, não negociou sua fé, não usou de uma fé emprestada, mas diante as portas fechadas da terra, João foi mandado em Pátimos, e ele pôde ver as portas do Senhor abertas sobre sua vida. E não só ele,
mas a igreja de Filadélfia, que agora é a última a ser julgada, também pôde ver as portas do Senhor abertas sobre sua vida. Por quê? A Bíblia está dizendo aqui, e ele diz: o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém poderá abrir. Por quê, irmãos? É simples, porque é Jesus que detém as chaves. É Ele que tem acesso a estas chaves. Só Ele pode abrir, só Ele pode fechar. Jesus abre as portas e fecha as portas como lhe apraz. Se aquilo que Deus vê, que algo sobre a nossa vida poderá nos afastar do Senhor, então Ele é aquele que fecha e não permite. Por quê? Para que o Espírito Santo de Deus venha nos assegurar de nossa salvação. Mas mesmo que Ele faça isso, fechando algumas portas, tenha certeza que a porta melhor está aberta. Palavra de Deus. Ele permite isso. Falamos hoje sobre isso, irmãos, sobre isso exatamente hoje, no começo do culto, sobre o espinho na carne. Deus permite, irmãos, algo sobre a nossa vida para que algumas portas se fecham, para que justamente a melhor porta esteja aberta, que é Cristo Jesus em nós. Acesso ao Senhor através de Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida. Quantos irmãos que hoje já não estão mais na presença do Senhor, que preferiram outras portas e que tiraram da presença do Senhor, e que hoje não estão mais na presença do Deus Altíssimo. Se Ele detém as chaves e determina quais portas se abrem e quais permanecem fechadas, nossa vida não é fruto do acaso ou da sorte, mas de fato é do contrário, é do controle soberano de Cristo. É o contrário, irmãos. Às vezes nós achamos: o Senhor não me ama, virou as costas para mim, o Senhor me abandonou. Não é verdade. Aquele que deu ao Senhor, ao Espírito Santo, uma livre agência, ele sabe que Deus está agindo sobre sua vida, e ele foi soberano em suas vontades, e ele fechou porque aprouve ao Senhor fechar, ele abriu porque aprouve ao Senhor abrir a porta. É assim que ele age sobre nossa vida. Observamos aqui, a palavra eu, ele está dizendo: eu tenho, assim diz o Senhor, eu tenho a chave, louvado seja o nome santo do Senhor, eu tenho a chave. Está dizendo a soberania de Deus. A palavra eu vem antes do vós, eu tenho a chave. A soberania de Jesus sobre as portas não é um conceito genérico, mas uma afirmação. É Ele dizendo: eu estou envolvido no íntimo e no seu pessoal, na vida do seu povo, na vida do meu povo, na vida da minha igreja. E eu, irmãos, rejeito a ideia de que Deus não tem uma vontade específica para a nossa vida. Não. A Bíblia testifica isso. Eu rejeito esta ideia do determine, declare, você pode. Não, irmãos, está errado. Biblicamente é não. Deus que determina, Ele conhece os planos que tem para nós. O profeta Jeremias disse isso. Ele conhece os planos que tem feito para nós. Aqui, esta ideia de determine, declare, por fé, determine agora, está errado, irmãos. Você pode determinar, você não manda em nada. Se a chave está nas mãos do Senhor, quem somos nós para determinarmos algo? Ele cuida de nós. Palavras de Pedro, o apóstolo Pedro. É Ele que cuida, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Palavras de Paulo, em carta de Paulo aos Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados seu segundo propósito, ou seja, o próprio Deus. Quando olhamos para Salmo 139, eu já escrevi a sua história, ainda informe no ventre da tua mãe, eu escrevi a sua história e contava todos os seus dias. É Ele que detém as chaves, é Ele que pode determinar sobre a nossa vida. O Senhor está envolvido nos nossos assuntos cotidianos da nossa vida.
Seria muito fácil vir aqui e dizer: eu conheço as tuas obras, e abrir uma porta na tua vida quando todas estão fechadas. Eu estaria te engrandecendo. Mas é o contrário, a glória de Deus se manifesta em nossa vida a partir do momento que nós nos humilhamos ao Senhor. Então a glória de Deus se manifesta em nós, quando nós nos lançamos aos pés do Senhor e entendemos: eu tenho a chave, cabe a nós ir ao Senhor. Portanto, se você olha para a tua vida hoje e vê algumas portas fechadas terrenamente, a espiritual está aberta, assim como o julgamento da igreja em Filadélfia. Eu sei que vocês não têm poder, mas eu sei que vocês estão no Senhor. Talvez vocês não tenham colocado em prática aquilo que vocês ouviram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso é evangelho, irmãos. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, simples de coração. Se há algumas portas fechadas sobre sua vida, é a agenda de Deus. Tenha certeza que mesmo tendo portas fechadas sobre sua vida, a da glória, assim como João em Pátimos, está aberta. Que a palavra de Deus tome posse da mensagem. E se você hoje pode ver esta porta aberta, que é a palavra de Deus, vá ao monte do Senhor, a porta está aberta, Ele é a porta que ao céu conduz, Jesus de Nazaré. Vá até Deus, na pessoa de Cristo, no nome de Jesus agora. E diga: Senhor, hoje eu ouvi a mensagem do Evangelho, graças a Deus, sendo expositivamente pregada, genuinamente como ela deve ser. Hoje eu pude ver os meus olhos abertos em contemplar esta porta, chamando a palavra de Deus, Jesus. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui, meu Pai. Eu quero perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim com essas portas fechadas? A primeira atitude, eu sei qual o Senhor quer. A primeira atitude que o Senhor quer que eu tenha é de ir ao Senhor, de me prostrar diante do Senhor, de buscar a santidade, a tua justiça para mim, que é o teu caráter, não a minha justiça. A minha justiça vai punir os outros. A minha justiça vai olhar de cara feia para aquele que fechou a porta para mim, para aquele que diz não. Mas olhando com a justiça do Senhor em mim, na tua presença, dentro desta porta que é Cristo, eu vou entender, perdoar aquele que diz não, aquele que fechou a porta para mim, entender que não era para mim estar lá, o Senhor não me quis lá. O Senhor me quis mais próximo de Ti. Olha que mensagem poderosa do Evangelho, queridos. Louvado seja Deus. Se Deus olhar para as nossas obras, irmãos, nossas obras, vai ver o quão miserável nós somos. Ele olha para as nossas obras. Por isso, nós não temos salvação a partir das nossas obras, mas temos salvação em Cristo Jesus, a obra de Cristo em nós. Porque a nossa melhor justiça é um trapo de imundície. Mesmo olhando para as nossas obras, Ele coloca uma porta aberta. Agora é nossas mesmo, as nossas atitudes, os nossos pecados, as nossas falhas. Mesmo olhando para você quanto você falhou, mesmo olhando para mim quanto eu falhei, Ele, tendo a chave, colocou uma porta aberta esta noite. E o que é? A palavra de Deus, acesso ao Senhor, caminho a Deus, verdade e vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é Cristo Jesus. Use esta porta aberta para ter acesso a Deus agora, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E acredite, irmãos, cada porta é uma expressão de seu amor por nós, aberta ou fechada. Se tem portas fechadas sobre sua vida, é a expressão do amor de Deus pela sua alma. Se há portas abertas, é a expressão de Deus por nós. Se há a porta aberta, esta noite, que a palavra de Deus foi a maior expressão de Deus para a humanidade, enviando o seu Filho para a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Louvado e glorificado seja o nome do Deus Altíssimo, bendito seja Deus. A maior expressão de amor foi ter aberto esta porta, acesso a Deus,
através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor, que passamos a ter acesso, Senhor. Bendito seja Deus. É a atuação de Deus sobre nossas vidas. Quando você olha, agora falando terrenamente, algumas portas fechadas, é a ação de Deus sobre a nossa vida, para que tenhamos acesso à sua porta maravilhosa, que é Cristo Jesus. Talvez você veio aqui esta noite com o seu coração conturbado, mas a pergunta é: que tipo de porta você está vendo sendo aberta agora? A da palavra? Entrai por ela. Se você agora neste momento está vendo a porta que é Jesus Cristo aberta sobre sua vida, é uma oportunidade grandiosa. Não negue, não rejeite a graça de Deus. É uma grandiosidade, é um caminho que Deus acabou de abrir a você ouvir a mensagem do Evangelho. Entrai por esta porta e Jesus te dá acesso ao Deus soberano. Entenda que o Senhor Jesus Cristo está por trás desta porta da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele quem as controla, e esta é a resposta da sua oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que as portas se fecharam? Porque eu conheço tuas obras, e mesmo vendo que nós não temos obras que testificam Cristo em nós, mas o que temos é evidência da salvação, são os frutos do Espírito. Ele colocou sobre nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Palavra de Deus. Esta é a mensagem. Entrai por esta porta. Você tem acesso ao Senhor. Nesse exato momento, nós vamos ter acesso novamente em oração, porque Jesus é a porta que está aberta. Vendo as nossas obras, colocou diante de nós uma porta aberta, acesso a Deus, que ninguém pode fechar. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Entrai por esta porta e encontrará pastagem, salvação, perdão, transformação, regeneração, justificação pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.